Bom dia feliz, eu sou o papai. Isso, pra mim, bom dia feliz. Eu sou a Licinha, E você é a minha? assistente. Você é minha assistente. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre pedagogia do cabresto. E sobre uma pessoa que tem cada vez me influenciado demais a maneira como eu penso em educação. Tô aqui com o meu óculos que eu sentei nele e eu coloquei fita, não é? Uhum. E... E que o óculos tá todo quebrado. Tá, mas pronto, tá funcionando ainda. É. Pedagogia do cabresto. A gente falou muito sobre a questão da autonomia do professor e tudo mais. E eu fiz uma pesquisa com alguns professores, depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre os resultados dessa pesquisa. E era sobre como era a atitude dos professores em relação a atividades assíncronas. E aí um pedagogo pediu a palavra e ele falou assim: eu só consigo ter o resultado dos meus alunos quando eu fico em cima fazendo marcação cerrada. Ou quando os pais ficam em cima. E penso eu que esse é um caminho muito perigoso da educação. Porque essa criança está aprendendo que ela vai fazer as coisas quando alguém está fazendo marcação cerrada. As crianças não encontram motivos para fazer se não tem outra pessoa obrigando ela a fazer. Vocês concordam que isso é muito ruim? No mundo que pede cada vez mais capacidade de adaptação, que pede cada vez mais pessoas que sejam capazes de tomar a iniciativa de fazer as coisas, os nossos alunos ainda são submetidos a atividades, eles são submetidos a uma educação que necessita que as pessoas estejam acima deles, e isso é um problema. Primeiro motivo, e por que, Lucas, que os alunos não têm interesse? Aí o professor falou assim, porque o que interessa aos alunos não é aquilo que está nas atividades. E é isso que eu quero falar com vocês. Por que a pedagogia do cabresto ainda é uma ferramenta muito utilizada? Porque ainda a maneira como eles estão sendo provocados é diferente do mundo que eles experimentam. Esse é um problema. Nosso aluno não tem autonomia porque a maneira como se educa é distante do mundo que esse aluno experimenta. Tem gente que fala assim, esse menino só tira nota zero em português. Esse menino só tira nota zero, cara, ele não lembra de nada que é dado em sala de aula. Mas ele lembra de todas as letras de música do Racionais. Esse menino não é inteligente? E nós não temos um problema, muitas vezes, de inteligência. Nós temos um problema de relevância. Ele é capaz de memorizar, ele é capaz de relacionar, ele é capaz de pensar, ele é capaz de reproduzir, se for interessante para ele. E se a gente. E o que eu vi dos professores é que eles. Na pesquisa, o que é que mostrou? Que os professores não gostam de fazer atividades assíncronas. Eles só gostam de fazer atividades quando eles têm controle. Controle? Quando eu tô do lado. Lizinha, senta, faz a tarefa e tal. E só que qual é o problema? O problema é que você não quer fazer tarefa sempre quando você é obrigado a fazer uma coisa que você não gosta, não é verdade? É. Só que aí tem outras formas que a gente pode fazer para que eu possa fazer uma instrução para um aluno e para que eu possa deixar ele livre e para que ele faça. Lucas, você está criando o termo atividades assíncronas de forma alguma. Isso não é novidade para ninguém que está vendo esse vídeo. Qual é o nosso desafio? É fazer com que essas atividades tenham cada vez mais validade pedagógica, então que elas tenham uma boa fundamentação e que elas sejam de uma forma onde com um áudio de 1 minuto esse meu aluno possa passar mais tempo criando. Então, vamos lá. Filha, você gosta muito de fazer tarefa? Gosto. Você gosta, né? Mas já teve várias vezes que às vezes a gente ia fazer tarefa e que você realmente não estava afim de fazer. E você fez birra, teve uma vez que você jogou a cadeira, lembra? Sim. Que você não falou... lembro muito bem, não. Lembra muito bem, né? Você jogou a cadeira que não queria fazer tarefa e tal. Não me lembro, não. Não. Disso. E aí depois... Mas eu lembro que eu batia, que eu ficava fazendo com a cadeira assim. E isso tudo pra fazer tarefa. Que é a melhor forma do papai te ajudar a fazer essas tarefas. Que tarefas? Qualquer tarefa. Se eu não gostasse da tarefa, então você tinha que ficar do meu lado, se eu não gostasse. Tu quer dizer que se você gostar da tarefa, eu não preciso ficar do seu lado? Sim. Então, o que me leva a crer é que quando a gente promove atividades que os alunos gostam, quanto mais interessante é para o aluno, menos ele precisa de outras pessoas. Porque
Porque ele vai gostar de fazer, né? Porque ele vai gostar de fazer. Muito obrigado, minha assistente. Então é possível que o nosso baixo nível de engajamento ele possa ter relação com a falta de atratividade das tarefas e o mais importante, e que esse problema não está relacionado à tecnologia. A maior parte das pessoas que me assistem são professores da rede pública. Uma grande parte também professores da rede privada. Só que a gente tem esse problema, a rede pública acha que os alunos não engajam por falta de tecnologia. Quem está me ouvindo que é de rede privada sabe que não é esse problema. Que às vezes a gente tem problemas de engajamento dos alunos, mas o problema não é mais porque eu não tenho como mandar porque ele não tem telefone celular. É porque eu mando e muitas vezes não é algo que atrai ele. Então, primeira coisa. E aí vem a educação, a experiência da educação e a experiência da vida, elas precisam ser entrelaçadas. E o que John Dewey, esse pensamento do pragmatismo na revolução da educação que o John Dewey trouxe, que inspirou Anísio Teixeira, Fernando Azevedo e o movimento da Escola Nova, é muito importante para a gente entender que se a educação não se entrelaça, então não estou dizendo que agora que todo professor tem que fazer TikTok, porque é o que o aluno gosta, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se eu não parto do princípio do contexto do aluno, o meu engajamento vai ser comprometido pelo fato de que eu não estou fazendo o que John Dewey ensinou pra gente. A experiência da educação está separada da experiência da vida desse aluno. Por isso que eu promovo sequências didáticas utilizando Emicida, utilizando palavra cantada, utilizando o passinho, utilizando o Big Brother. Essa tem que ser a premissa para o desenvolvimento do currículo em cima disso. Então isso é importantíssimo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é como eu falei, os professores não gostam de atividades assíncronas. Eu tenho feito pesquisa com várias cidades e, no geral, eles preferem as atividades síncronas. Ponto 1. E essa resistência deles estão atrapalhando com que eles desenvolvam a possibilidade de desenvolver projetos melhores. Porque, como a minha assistente já ensinou pra gente, quanto mais o aluno gostar de fazer a tarefa, menos ele precisa de ajuda. Entenderam? De onde vem a promoção de autonomia? Vem do nível de atratividade dos projetos. Então, teve uma professora nossa da comunidade de aprendizagem do Coité, que ela fez uma votação com os alunos para que eles escolhessem qual deveria ser o tema a ser trabalhado da sequência didática do mês. E eles votaram que seria o Bob Esponja. E você acha que uma professora, que os alunos, que escolheram o tema que seria trabalhado, eles vão ter mais ou menos engajamento? Então ela trouxe uma experiência de cidadania, ela trouxe uma experiência de respeito e uma experiência de autonomia. Porque o outro só tem autonomia quando você dá a possibilidade dele experimentar, quando ele escolher. Esse canal do YouTube do Tiro na Lua Edu, que o vídeo vai estar uma miniatura no Instagram, mas o vídeo todo vai estar no YouTube, justamente para que esse canal seja uma comunidade de pessoas que querem pensar a educação. Vamos voltar? Os professores não gostam de atividades assíncronas. Por que, Lucas, que eles não gostam? Muito simples, muito simples. Porque eles aprenderam com uma pessoa do lado. E a gente ensina como a gente aprende. Muito obrigado, professor José Pacheco. Porque se ele fala repetidas vezes que a gente ensina como a gente aprende, e o nosso modelo mais antigo da educação era educação baseada em controle, educação baseada em hora-aula, educação baseada em grade, aí ele fala, né, palavras têm poder, grade é coisa de prisão. Então, se a nossa educação foi baseada em grade curricular, e aí o nosso aluno, ele não tem essa... Eu, quando aprendi, eu não tive autonomia, como é que você acha que eu vou ensinar outra pessoa a ter autonomia, se quando eu estava no processo de aprendizagem eu não tive? Eu não sei ensinar diferente, a culpa não é nem minha. Mas uma vez que eu tomo consciência desse problema, eu posso começar a fazer diferente. Então, primeira coisa, abrir mão do controle da sala de aula é uma coisa muito importante e muito difícil. Que tem problemas que eu não vou explorar aqui, como problemas como avaliação, como problemas, essa mudança de mentalidade sobre a questão de não ter consulta, sobre a importância da colaboração e como é que eu avalio um aluno quando trabalha em equipe, como é que eu uso os descritivos técnicos e como é que é esse processo de avaliação. Então, nós precisamos mudar, nós precisamos fazer projetos mais interessantes. Então, ali já passou pra gente, acho que a primeira coisa muito importante. A segunda coisa muito importante é como a gente deixa esse aluno descobrir os exercícios e as tarefas num mundo onde a educação tem uma dicotomia muito clara sobre o que é certo ou o que é errado. A gente não deixa, e eu queria falar para vocês sobre Freinet, e eu acho que é a base desse nosso
desse vídeo é falar sobre tateamento experimental. Então eu preciso abrir mão do controle, eu preciso promover atividades mais atrativas, porque quanto mais atrativas, mais autonomia esse aluno vai ter, ele vai querer fazer, como a Alice falou muito bem. E outra coisa, eu preciso deixar eles fazerem as coisas. Parar de dar tanta clareza e objetividade, porque o aluno ele tem basicamente um critério muito específico para atender para basicamente cada questão, deixando muito pouco espaço para criação, muito pouco espaço para o que Frenet chama de tateamento experimental, que ele toque, que ele veja, que ele teste, que ele erra. Porque eu até às vezes brinco com a minha esposa, né? Ela fica fazendo atividade com a Liz do lado, e às vezes ela ficava ditando cada letra, né, filha? De como você deveria escrever. E eu falava, amor, deixa a Liz tentar. Deixa a Liz tentar. Mesmo que ela escreva errado, na verdade, filha, que eu faço assim quando você está fazendo. Eu deixo você fazer. Eu deixo você ler o enunciado da questão, mesmo quando você não entendeu tudo. E aí, os alfabetizadores. Então, existem métodos globais, fazem parte do repertório da alfabetização. Essas técnicas onde você, mesmo não entendendo cada palavra, você tira pelo contexto. Quantas vezes, filha, às vezes você não entendeu uma palavra da questão, aí eu falei, filha, olha para tudo. E às vezes você conseguia depois entender o que era a questão, na verdade? Porque era parecido com outras coisas que ela já tinha visto. Só que às vezes a nossa pressa, a nossa falta de confiança que nosso aluno é capaz de superar esse desafio, a gente acaba depois fazendo assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer por ele. Eu vou ditar cada letra. Eu vou falar exatamente cada passo que ele vai tomar. E a gente precisa deixar... Frenet falava isso pra gente. A gente precisa deixar eles fazerem tateamento experimental. A gente precisa deixar eles descobrirem. A gente precisa deixar eles errarem. Quando o papai tá fazendo, você tá fazendo tarefa, você tá escrevendo alguma coisa. Como é que funciona essa questão de quando você erra, filha? Não sei muito bem. Não sabe muito bem. Eu acho que a minha pergunta aqui não foi muito boa. Peço desculpa. Quando você tá fazendo uma tarefa, você precisa escrever um texto, por exemplo. Como é que o papai lida com você? O papai fica dizendo cada erro que você faz a hora. Como é que o papai normalmente ele age com você? Não sei, eu ainda não sei. Diz, mostra o texto do negócio? Pode ser. Na verdade, mais uma vez, vou dar um exemplo. Quando você está escrevendo e você erra, o papai mostra logo qual foi o erro e manda você corrigir naquela hora, ou ele faz um pouquinho diferente? Um pouquinho diferente. Como é que é esse diferente? Só pra ver se... Como é que você acha? Como é que eu faço? Está tentando dizer onde que eu errei, mas só que não dizer direto. Não digo direto. E como é que eu digo então, filha? Você me ajuda a descobrir o erro. Tá. Então, ao invés de mostrar exatamente o que você errou, eu às vezes tento ajudar você mesma a passar por esse processo, não é verdade? Isso ajuda você? Então, às vezes, quando ela vai lá e escreve uma palavra e ela erra, ao invés de dizer, filha, apaga aqui, escreve, isso aqui não é com S, é com C. Eu vou lá e falo, filha, dá uma olhadinha na palavra de novo. E às vezes, pessoal, sabe o que acontece? Ela olha e ela mesma corrige. E a gente tem esse hábito. Então, quando ela tá fazendo, eu deixo ela fazer. E o mais incrível de tudo é que às vezes, quando eu simplesmente peço para ela olhar de novo, ou quando eu peço para ela dar alguns exemplos, quando eu peço que ela olhe, por exemplo, a tarefa que ela fez no dia anterior, quando eu peço que ela veja, eu falo, filha, dá umas olhadinhas nas páginas atrás, para ver se tem algum caso parecido com esse. Aí ela vai lá, olha a página atrás e ela encontra a palavra. Então, eu estou ajudando ela a pesquisar, eu não estou mostrando para ela onde é que está o conserto, eu estou ajudando ela a saber onde ela vai procurar para que ela possa descobrir sozinha. E eu estou fazendo o tateamento, provocando o tateamento experimental. E de preferência que seja na rua, observando a natureza. Lembra que uma vez a gente parou, filha, um tempão na frente da sua escola, que a gente viu um negócio que a gente não sabia o que era. E a gente fez uma mega pesquisa sobre o que era seiva? Sim. Você lembra mais ou menos o que era uma seiva? Mas seiva é um negócio amarelo. É um negócio amarelo. Você lembra mais ou menos o que ele significa? Ou por que ele existe? Eu já vi um episódio de desenho sobre com seiva. Mas só que eu não sei muito bem o que é seiva.
Eu não sei muito bem o que é seiva. Ah, não tem problema, meu amor. Mas assim, o legal daquele dia é que a gente parou, a gente passou pela árvore, a gente viu, né, que tinha seiva, a gente tirou uma foto e depois a gente foi pesquisar em casa, não foi? Na Então, verdade, a gente pesquisa na escola. foi até na escola mesmo, a gente tirou uma foto, pesquisou, a gente descobriu que o nome daquilo ali era seiva, né? E assim, o que, que é o mais importante da mensagem? Seiva tem dentro das árvores. Tem dentro das árvores. Seiva tem nas árvores. Não tem seiva em outro lugar além das árvores. Você tá certa. Legal, gostei. Obrigado pela contribuição. Então, o que, que é importante? A gente precisa abrir mão da nossa necessidade de ver os alunos acertando e da nossa pressa de corrigir os erros deles sem ajudar eles a entender primeiro como é que eles poderiam descobrir esse erro. Talvez eles fizeram algo parecido mês passado, talvez você possa passar músicas, talvez você possa passar vídeos. Ai, Lucas, quer dizer então que o meu aluno vai ter que ver um vídeo de 10 minutos para poder talvez descobrir algo, ele vai ter que pesquisar em 3 vídeos para descobrir algo que eu podia falar para ele em 5 segundos? É exatamente esse processo que ele precisa passar. Então eu preciso mudar minha mentalidade e abrir mão do controle. Eu preciso fazer atividades mais interessantes para que o aluno, quanto mais interessante, ele vai precisar menos de ajuda. E terceiro, a maneira como eu ajo no erro dele, eu preciso deixar ele errar mais. Mas, Lucas, quando eu dou uma aula, não tem tanto espaço para esse tateamento experimental, para esse erro. E é por isso que eu acho que deveria ter menos aulas. É exatamente por isso. Porque quando eu vou lá e eu dou uma aula, eu tenho muito pouco tempo para conseguir, por exemplo, com que ele descubra alguma coisa, com que ele crie alguma coisa. E aí vem tanto a teoria da escolha de Glasser, que mostra que 95% a gente aprende quando explica, elabora, ilustra. Então, existe um certo nível de premissa de aprendizagem, de consolidação da aprendizagem, que tanto do ponto de vista psicológico, como a teoria da escolha de Glasser, ou uma teoria pedagógica como a teoria de Bloom, como uma taxonomia de Bloom, que ela não fala necessariamente quando a gente... Aí vem, né? Glasser, 10% quando vê, depois quando vê e ouve, quando pergunta, quando você faz um resumo, ok. Então você vai meio que de ver até o ponto que você elabora. Em Bloom, ela vai do ponto que você lembra até o ponto que você cria. Então qual é a relação entre as duas coisas? A relação é que a consolidação da aprendizagem por qualquer meio que seja tecnológico ou não tecnológico, ela acontece de forma mais profunda, de forma mais consolidada, de forma mais potente, quando o meu aluno cria. E até ele não criar algo com aquilo, vai ser mais difícil que ele consolide a aprendizagem. Então, só fazer mais tarefa ou só colocar mais conteúdo funciona, claro que funciona, porém, pode nos atrapalhar, por exemplo, no desenvolvimento de autonomia. Porque a autonomia é só gerada com confiança. A autonomia é gerada quando as pessoas têm a capacidade de errar e a gente deixa que elas possam descobrir. A autonomia vem de tateamento experimental, quando as pessoas escolhem como ela quer aprender, quando elas usam ferramentas que fazem sentido com a vida delas, quando elas escolhem os temas que fazem sentido com a vida delas e quando elas podem descobrir da maneira como elas querem descobrir. Ah, Lucas, na teoria é lindo. Mas a grade curricular me deixa engessado. E eu sei, isso é muito duro. Infelizmente, tem muitos professores que poderiam fazer muito mais pelos seus alunos no que diz respeito ao desenvolvimento de autonomia, resiliência, colaboração, e eles estão presos, eles estão engessados por um sistema. E como a gente ainda não tem essa comunidade, nós não temos ainda ingerência em relação ao sistema, o que a gente pode fazer no momento é utilizar a autonomia que a gente tem, pequena ou muita, para tentar introduzir mais essas experiências e essas vivências educacionais. Porque a experiência da vida e a experiência da educação nunca deveriam ser coisas diferentes, elas deveriam ser uma única coisa. E quanto mais distante uma coisa é da outra, menor o engajamento e menor a autonomia dos nossos alunos. Freinet foi uma das pessoas que foi um dos criadores da aula de campo. Ele defendia que as aulas não deveriam acontecer pelo menos na sala de aula, porque criavam uma premissa extremamente errada sobre a educação, como se a educação acontecesse numa sala de aula.
quando você vai lá e a educação e as aulas acontecem dentro daquele ambiente fechado, você cada vez mais dificulta com que aconteça fora daqueles espaços. Então ele pensava que a aula de campo, e a aula na rua, e a aula em casa, e a aula usando pedagogia do fenômeno. Então, para que você pudesse promover, ele acreditava na pedagogia do trabalho, na pedagogia do bom senso. Tem tanta coisa que dá pra gente aprender com o Frenet. E hoje eu queria falar basicamente sobre duas coisas, que era essa questão do tratamento experimental e essa questão dele com as aulas de campo, mostrando pra gente, pessoal. E agora no contexto da educação remota, a gente fazia educação dentro de uma sala de aula, de um quadrado. E alguns de vocês agora fazem no Google Meet, fazem no grupo do WhatsApp. Então a gente precisa cada vez mais perceber que a sala de aula, ela pode ser um ambiente virtual, um ambiente offline, mas mais importante do que isso, ela vai funcionar à medida que os nossos alunos, no contexto do ensino remoto principalmente, que você não vai ter o controle total da sala de aula. Tem professores que estão sofrendo muito. E um dos motivos do sofrimento desses professores é que eles estão colocando a mentalidade da sala de aula presencial dentro do ensino remoto. E isso promove um estresse muito grande, tanto nos educadores como nos alunos. É como se eu quisesse tentar colocar. Eu sou corredor de 100 metros rasos, eu sou um excelente corredor de 100 metros rasos. Mas o meu preparo, mesmo que eu seja corredor, sou corredor de Olimpíadas, ele não se aplica da mesma forma para uma corrida de maratona. Eu posso ser um grande atleta, mas quando existe uma mudança de contexto, mesmo que o esporte seja o mesmo, ele aconteça no mesmo lugar, pode acontecer no mesmo negócio lá. Às vezes, numa prova, a mesma pessoa que ganha 100 metros rasos não é a mesma que ganha uma prova de 2 quilômetros. Caramba, Lucas, é uma prova de 10 segundos versus uma prova de 2, 3, 4, 5 minutos. E as pessoas que ganham são pessoas diferentes. Por que são pessoas diferentes? Porque parece a mesma coisa, mas o preparo ele é um pouco diferente. As competências são um pouco diferentes. As coisas que funcionam para um meio, elas não é que elas não funcionam, elas vão ter que se adaptar e ter devida adequação. E nós não tivemos tempo adequado para fazer essa adequação, nós não investimos adequadamente nos professores para que eles pudessem passar por esse processo de entender com mais agilidade sobre isso, e a gente não vai passar por esse processo porque a gente ainda continua muito forte no paradigma da instrução. Porque quando eu falo sobre ter menos aulas, ou sobre projetos mais inovadores de escolas que não têm aulas, parece uma agressão, parece um escárnio, eu digo para vocês. Teve uma pessoa que falou: Lucas, você acha que está preparado para essas mudanças? E a pergunta que eu digo para vocês é: a gente nunca vai estar preparado? Será que a gente não vai ter que fazer isso? Quem aqui tem filho sabe o que eu estou falando. Essa história, qual é a melhor hora para ter filho? A verdade é que para 99% de nós não tivemos esse planejamento. E ele veio na hora que veio, e veio porque tinha que vir. E as coisas têm que vir não porque a gente está preparado para elas, e sim porque elas têm que acontecer. Então eu sou o Lucas Paiva, esse é o canal do Tiro na Educação. Agradeço mais uma vez a minha assistente com as reflexões maravilhosas. Muito obrigado. Disponha. E nós faremos próximos vídeos. Devo lançar vídeo amanhã. E fiquem comigo. É um prazer estar conversando sobre educação. Comentem aqui o que vocês acharam. Assistente Liz Nazara Vegamini Paiva, ao seu dispor. Maravilhosa você, minha irmã. Muito obrigado pela ajuda. Você foi incrível. Então, assim, pessoal, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo com essa assistente incrível. Sim, E a melhor assistente do mundo. é sim, meu amor. Você quer falar alguma coisa mais sobre essa questão de fazer tarefa sozinha e como é que a gente faz tarefas mais legais para você fazer tarefa sozinho? O aluno tem que estar mais interessado na tarefa, ou senão ele não vai querer fazer e ele pode fazer uma grande reclamação à tarefa. E como é que você acha que o professor poderia ajudar esse aluno a fazer uma tarefa mais interessante, filho? Ele poderia pensar do que o aluno goste e aí depois ele fazesse uma tarefa com isso que o aluno goste.